Então eu quero falar-lhes em pouco tempo, uma mensagem por demais conhecida, mas uma mensagem de restauração. Eu quero falar-lhes sobre no limite. E quero ler para isso o capítulo 38 do livro do profeta Isaías, aonde está inserido 2 versículos histórico, mas de uma contundência tremenda. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Volto a dizer o que pronunciei ontem acerca do dia a dia, da árdua tarefa pela qual fomos recrutados. Os irmãos hão de convir que por mais crente que venhamos a ser, por mais que venhamos a orar, por mais que nos dediquemos, há alguns revés que nos ferem, alguns causados por nós e outros pelo que professamos. E sabedor de que não estarei falando para supercrentes, nem super-heróis, mas estarei falando em rápidos minutos para seres humanos, passivos de erros, decepções, e quantas vezes tentados a desistir por um descrédito, por uma palavra ou por uma ocasião adversa. Quando nós observamos o texto em apreço, a Bíblia nos leva a história de 4 períodos tenebrosos dentro do maior projeto missionário de todo o Antigo Testamento. Isaías faz menção de descrever uma visão em um período crítico que ele especifica acerca de períodos. O capítulo 1 da visão, ele descreve 4 homens que tiveram oportunidade de fazer história em um período tenebroso. Vejam que Isaías faz questão de dizer, visão que teve Isaías, filho de Amós, o profeta, acerca de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Isaías descreve 4 períodos dentro de um contexto monárquico, quando cerca de 200 anos já haviam se passado, desde o primeiro rei até o presente. Muito obrigado. Se nós debruçarmos na história, vou sintetizar. Veja que o primeiro período que esse projeto começa uma preeminência de deterioração é no contexto de Uzias. Isaías descreve no contexto normal, e a história das crônicas nos ratifica que Uzias foi um homem que se destacou no contexto de intimidade com Deus. A Bíblia mostra que Uzias tinha uma intimidade com Deus tão ímpar que a própria história o chama de amigo de Deus. Uzias
fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Portanto, esta intimidade fez com que Deus o elevasse a um patamar secular extraordinário, tendo em vista que Uzias começa a se destacar e a ficar famoso em todo o contexto bélico da sua época. A Bíblia relata que Deus deu inteligência a Uzias, a ponto de que ele foi o inventor de armas de guerra. Cientificamente, ele descobriu armas de atirar flechas, escudos e outros tipos de arma defensiva e ofensiva no poder bélico. E esta descoberta lhe deu patamares de reconhecimento nacional e internacional na sua época. A Bíblia fala que o rei Uzias se destacou de uma forma tão tremenda que a sua fama chegou ao longe. Ela ultrapassou os limites da sua fronteira. Porém, esta fama, esta eloquência secular, esta descoberta e esta intimidade fez Alice com que Uzias ensoberbecesse. Obviamente, a Bíblia nos mostra que nesta época havia 3 tipos de unções que era a supremacia. A unção sacerdotal, que era o homem capacitado por Deus para representar o povo diante de Deus e oferecer-lhe o sacrifício. Também tinha a unção profética, que era o homem capacitado por Deus para representar Deus diante do povo. E quando o povo reclama e não quer mais o governo teocrático, então surge a terceira unção, que era a unção da monarquia. Esta era uma unção de gestão. Era Deus capacitando o homem para gerir o contexto político e econômico. Um homem para gerir o sustento da nação. E para isso é que Uzias também foi ungido. Porém, esta fama do rei Uzias o levou a um patamar de eloquência tão grande que ele ensoberbeceu. Ele, no contexto, no ápice do seu poder, no ápice do seu domínio, da sua gestão, ele ensoberbeceu a ponto que quis usufruir da unção sacerdotal que não lhe era peculiar. A Bíblia diz que a fama o elevou a um patamar de grandeza tremenda, que ele quis oferecer sacrifício no templo do Senhor, no lugar do sacerdote. Os sacerdotes acharam o impactante. Cerca de 80 sacerdotes se predispuseram a contrariá-lo. Mas, como o rei tinha o poder de gestão, ele ultrapassa os limites e entra no santuário para oferecer sacrifício. Sendo assim, a Bíblia diz que Deus feriu-lhe na testa com uma lepra. E a lepra era uma das piores, ou a pior doença daquela época, a ponto de torná-lo imundo e rejeitado. Quando Uzias entra saudável, ele já sai imundo. E como imundo, ele não podia mais sentar no trono. Ele não podia mais gerir o contexto político e econômico. E com isso, então, ele é colocado em uma casa particular. E de uma forma excepcional, de uma forma urgencial, é quando Jotão é colocado no trono, sem experiência adquirida ao ponto, sem a experiência da gestão. Agora surge uma crise de incerteza dentro do Reino do Sul, incerteza política e incerteza econômica. Os irmãos hão de convir o que nós estamos vivendo em nossa nação e o mal que uma incerteza política e econômica causa em uma nação. Vejam que uma incerteza política e econômica, ela causa danos tenebrosos. E se não tiver um contexto de reconciliação, se não tiver um contexto de restauração, obviamente
toda a nação sofrerá. Porém, Uzias assume o poder em meio a crises de incertezas. Quando há incerteza política, quando há incerteza econômica em uma nação, não há investimento. Os empreendedores abstêm, a moeda cai e o externo sobe. Obviamente que o comércio e toda a sociedade vem a sofrer. A Bíblia diz que o rei Jotão tenta resolver a bronca, tenta conciliar, mas meramente no contexto político. A coisa vai acentuando a ponto que, além da crise de incerteza, é gerada a crise social. Enquanto Jotão largou uma crise de incerteza, Jotão assume uma crise social, porque meramente a incerteza política e a incerteza econômica gera uma crise social. Os irmãos hão de convir o que aconteceu na Venezuela. No meio de uma crise de incerteza política e econômica, gera-se uma crise social. Os irmãos, não sei se conseguiram ver, eu estava no hotel e recentemente eu vi uma reportagem por conta dessa incerteza política e econômica da nossa nação. Eu vi no Rio de Janeiro pessoas saqueando caminhões, pessoas quebrando, incendiando, quebrando porta de supermercado, porque gera-se uma crise social. Jotão não resolveu o problema, só que agora aparece uma esperança. A Bíblia diz que Jotão em pouco tempo passou e o rei Acais assume o poder. O rei Acais assume em meio a uma crise política, econômica e uma crise social. E agora, para piorar a situação, a Bíblia diz que o rei Acais resolve tentar enfrentar esta dificuldade, mas é coibido por conta de uma guerra, de uma crise bélica ou uma crise de guerra. Porque como a coisa ficou feia, então a Bíblia diz que as 10 tribos do norte, Israel, e o rei sírio convidou o rei Acais para fazer parte de uma coalizão política e militar. E esta coalizão tinha um único objetivo: devastar da face da terra a maior e a mais poderosa nação daquela época, que era os assírios, até então liderada pelo rei Tiglat-Pileser, um homem tão cruel que diz a história que quando os assírios invadiam as nações, eles quebravam os deuses das nações e jogavam dentro do fogo. Um homem tão cruel que aqueles que se rendiam, eles pegavam um pedaço de arame, faziam em forma de anzol e grudavam no nariz das pessoas. Para quê? Para por onde aquelas pessoas passassem, todos soubessem que eram escravos dos assírios. Aqueles que não se entregavam e eram capturados pelo exército assírio, eles matavam cruelmente, tirando o cabelo da pessoa vivo, tirando o couro da pessoa vivo e matando a beliscões e a cascudos. As pessoas sentiam a dor da morte. Porém, o rei Acais é convidado para fazer parte de uma coalizão militar para enfrentar o rei Tiglat-Pileser. Ele não aceita e a guerra volta-se contra ele. A Bíblia diz que o rei Peca e Rezim, rei das respectivas nações Síria e Israel, lutaram contra Jerusalém e começaram a devastar as cidades de Judá. Quando o rei Acais fica sabendo que Judá estava sendo ameaçado pela guerra, ele se desespera. A Bíblia diz que ele tira as vestes, rasga, coloca areia na cabeça e não dorme à noite. Ele entra em uma crise emocional, porque a derrota era iminente. É aqui que o profeta Isaías é usado por Deus em intervir no projeto. A Bíblia diz que quando Acais se desespera, o Isaías sai na orientação de Deus e vai ao palácio. E quando Isaías chega no palácio, ele externa a mensagem do Senhor. Ele diz: rei Acais, escuta o que diz o Senhor teu Deus e Deus dos teus pais. Não temas a guerra, porque o Senhor entregará os inimigos nas tuas mãos. O Senhor manda te dizer que sempre livrou Jerusalém e livrará mais uma vez. Porém, o rei Acais estava tão
desviado, estava tão insensível, que ele menospreza a mensagem do profeta. A ameaça era grave. Aí Isaías diz: escuta mais, o Senhor manda te dizer, aquieta o teu coração e não perde noite de sono. Se tu não estás acreditando, pede-me um sinal que eu te darei. Ainda que seja alto feito os céus, ou profundo feito a terra, a sua profundeza, eu direi que serei com você. O rei Acais olha para o profeta e diz: não tentarei ao Senhor meu Deus. Menospreza o contexto espiritual e vai confiar no braço da carne. A Bíblia diz que o rei Acais agora pega ouro do santuário, reúne todo o ouro do palácio e envia uma proposta irrecusável para Tiglat-Pileser. Para quê? Para que Tiglat-Pileser se unisse a ele e o livrasse da crise de guerra, para que o rei Tiglat-Pileser se unisse a ele e derrotasse as duas tribos, as duas nações. E o rei Tiglat-Pileser aceita a proposta. Porém, o rei Acais estava colocando Jerusalém como vassalo do rei da Síria. A Bíblia diz que quando o Tiglat-Pileser aceita a proposta, invade as tribos do norte. É aqui que os irmãos vão ler segundo o livro dos Reis, capítulo 24, quando os assírios invadem as tribos do norte, devasta Israel e leva os cativos para a Síria, trazendo os moradores da Síria, colocando em Samaria, moradores das suas respectivas cidades. Invade Síria e também a devasta. Agora a ameaça foi destruída e o rei Acais se sentiu liberto. Porém, o rei Acais enalteceu o Deus dos assírios e esqueceu do Deus de Israel. O que é que o rei Acais resolve fazer? Quando ele volta para Jerusalém, ele reúne um grupo de sacerdotes que servia a Deus e os convida e os impõe que fosse para Damasco participar de um curso de como adorar os deuses da Síria, porque foram os deuses da Síria que livrou Jerusalém da ameaça de guerra. Então aquele grupo de sacerdotes foram para a Síria e quando vieram totalmente desviados. Agora começaram não mais a oferecer sacrifício ao Deus de Israel, mas aos deuses da Síria. Aqueles sacerdotes começaram a ensinar o povo a adorar e sacrificar os deuses da Síria. A Bíblia diz que os sacerdotes ensinavam o povo a queimar os seus próprios filhos, o povo de Deus, em sacrifício aos deuses da Síria. A Bíblia diz que Israel se desviou, o povo é propenso ao erro. Além da crise, agora Jerusalém torna-se vassalo dos assírios. Perdeu todo o relacionamento diplomático com as nações circunvizinhas. A Bíblia diz que os egípcios, os jordanianos, cisjordanianos, romperam o relacionamento diplomático com Jerusalém. Jerusalém saiu do contexto político do mundo antigo. Jerusalém perdeu a intimidade com Deus. Então a Bíblia diz que agora os músicos, os adoradores já não cantavam mais louvores ao Deus de Israel. Os sacerdotes tornaram coisa tão feia que aonde tinha um altar em volta de Jerusalém, eles sacrificavam os deuses da Síria, queimando os seus próprios filhos. Então agora vem uma crise de desafio e uma crise de identidade. Agora a crise econômica, política, a crise social e agora a pior de toda, a crise espiritual. A idolatria permeava dentro de Jerusalém, mas no meio da crise ainda tinha uma equipe missionária que aguentava a prova e esperava a providência de Deus. Enquanto os desviados, na sua maioria, subiam os montes para queimar louvores, cantar louvores e queimar incenso aos deuses da Síria, lá embaixo ainda tinha um grupo de remanescente que esperava no Senhor. Enquanto os desviados subiam, eles embaixo ficavam cantando: eleva os meus olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele é quem guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele é Deus para todo sempre. Então a coisa vai piorando. Acais vai penetrando na idolatria. Agora
a Bíblia diz que o rei Acais vem a passar e Ezequias assume o poder. Olha o que é que Ezequias faz. Olha a força de um missionário de Deus no meio da crise. Ezequias tinha toda a probabilidade de ser mais uma Maria vai com as outras. Ele pega agora um período de desafio. Sacerdotes desviados, cantores desviados, o povo desviado. Ele sabia que agora, para tirar a crise, não dependia do poder político. Ele sabia que para tirar a crise não podia confiar no braço da carne. Ele sabia que para mandar a crise embora não dependia da coroa nem das vestes reais. Ele sabia que para tirar a crise tinha que ter oração e jejum e trazer a glória de Deus de novo para Jerusalém. Era o único meio da crise embora. Então a Bíblia diz que ele é inteligentíssimo. Ele não vai atrás do contexto político, porque política é política, espiritual é espiritual, tem que não se mistura. Então ele agora pega o negócio e promove um culto na praça oriental de Jerusalém. Veja que a imundícia estava tão grande que neste culto eu vou sintetizar. A Bíblia diz que o rei Acais chamou os sacerdotes, chamou os louvores, chamou os músicos, chamou o povo e fez um desafio. Aquele culto foi desafiador. Ele disse: quem quer ver a crise embora, quer. Então quem quer orar comigo, quem quer jejuar, quem vai querer sentir de novo a glória do Deus de nossos pais, para ter, tem que ter purificação. Então a Bíblia diz que ele encontra um grupo de profetas, um grupo de sacerdotes crentes, um grupo de músicos adoradores que disseram: conte com a gente. Então vamos começar a jejuar. Quando ele encontra esse povo, esse grupo missionário, para adorar a Deus no meio da crise, segundo as Crônicas, capítulo 29, fala disso. Então ele diz: primeiro passo, vamos restaurar a igreja. Vejam que a Bíblia diz que os sacerdotes e os músicos passaram 8 dias, uma semana, para tirar a imundícia dentro da igreja. Tudo que não agradava a Deus, ele jogava para fora. Depois de 8 dias, eles disseram: a casa do Senhor está limpa, está pronta para o culto. Então ele disse: ainda falta uma coisa. Agora quem vai comigo? Quebra tudo que não agrada a Deus. Vamos subir os montes e vamos descer o vale. Aonde tiver um altar aos deuses da Assíria, nós vamos jogar por terra. Isso era suicídio. Isto era suicídio. Então dá para ouvir até hoje. Era o rei na frente, Isaías de lado e o povo com a marreta na mão. Aqui tem um altar que não agrada a Deus. Mete a marreta, joga fora. Aqui tem outro, joga fora. A glória de Deus tem que voltar. Limpar o santuário, limpar a cidade. Aí o rei disse: vamos marcar o culto. Manda carta para quem está desviado. Manda convite para quem está desmantelado. Diga que venha para o culto, que a glória de Deus vai descer. E quem está frio vai ser aquecido. Quem está desviado vai ter que voltar. A Bíblia diz que a ação de Ezequias chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que no dia do culto, os sacerdotes começaram a oferecer sacrifícios. Os cantores pegaram os instrumentos de Davi e começavam a cantar. Eram os sacerdotes oferecendo sacrifício, e os músicos cantando, e o povo com a cara no chão, e a glória de Deus descendo. A Bíblia diz que a glória foi tão grande que desde o dia de Salomão, da inauguração do templo, nunca tinha se ouvido uma glória como aquela, nem se visto. Agora, com a glória de Deus dentro de Jerusalém, com o povo santo, aí Ezequias comete
uma atitude excepcional. Ele pega o secretário, chama o tesoureiro e faz uma carta desafiadora. Pega a carta e diz ao secretário: vão à Síria e entregue ao rei da Síria, que agora já era Senaqueribe. Quando o secretário chegou na Síria, que entrega a carta a Senaqueribe, ele fica irado, porque a carta de Ezequias era desafiadora. Ezequias mandou dizer a Senaqueribe: eu não vou mais pagar impostos à Síria. Jerusalém não será mais escravo da Síria. Sintetizando, Senaqueribe fica irado, fumaça, escreve uma carta de volta e manda de volta pelo secretário. Quando o secretário chega com a carta que entrega a Ezequias, ei, irmãos, as pernas de Ezequias tremem. A Bíblia diz que a coluna de Ezequias quase se desmantela. Ele rasga as vestes, porque tudo que estava na carta era sério e era verdade. A carta de Senaqueribe dizia: Ezequias, vou sintetizar. Tu não lembra quem somos nós? Tu não lembra que os teus pais foram nossos escravos? Tu não sabes que os assírios não respeitam deuses, quebra-os das nações e joga no fogo? Eu quero te fazer uma pergunta, Ezequias. Qual é o Deus que você está confiando? Eu te desafio e quero saber qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Eu vou tornar Jerusalém num montão de pó. Quando ele pega essa carta, aí a perna treme. Era verdade, só que o cabo era macho, era crente. Ele pega a carta, não vai pedir arrego a ninguém. A Bíblia diz que ele pega a carta e desce para a igreja. A Bíblia diz que quando ele chega na igreja, ele joga a carta no piso da igreja, coloca o joelho no chão e bota a cara em cima e faz oração, está na Bíblia. Ele começa a orar: Senhor Deus, tu que estás entronizado entre os querubins, o Senhor que habita entre os louvores, o Senhor Deus que criou os céus, a terra, o mar, o universo e tudo que neles há são obras das tuas mãos. Senhor Deus, dá uma olhada nesta carta para mim, lê ela para mim, porque tudo que está aqui é verdade. Os assírios quebraram os deuses das nações e jogaram no fogo, porque não eram Deus, mas o Senhor é o único, é o verdadeiro Deus. Me dá uma resposta, me dá uma resposta. Chama os secretários. Chama os secretários. Leve a carta para Isaías. Diga a Isaías que eu quero uma resposta. Quando o secretário chega na casa de Isaías, Deus já estava falando com Isaías. Isaías vem a Ezequias com a mensagem de Deus. E Deus diz a Isaías, quando Isaías chega a Ezequias, diz: escuta o que diz o Senhor Deus do teu pai Davi. Isso é que é Deus, gente. Eu ouvi a tua oração. Eu vi a carta que tu me mostraste e eu a li. Isso é que é Deus. Eu a li. E agora eu te digo, não tenha medo de Senaqueribe, porque agora sou eu que vou colocar um anzol na venta dele, vou colocar um freio de cavalo na boca dele e vou fazer ele voltar por onde veio, para saber que ainda tem Deus dentro de Jerusalém. Ainda tem Deus, ainda tem Deus, ainda tem Deus de milagre aqui dentro. Ei. Em uma noite só, um anjo desceu do céu e desbaratou o exército dos assírios. 185 mil soldados foram devastados. Imagina a notícia no outro dia: todo o arraial dos assírios devastado, e Senaqueribe foi morto pelos próprios filhos. A notícia se espalha: Senaqueribe morreu e o exército dos assírios foram devastados. A pergunta era uma só: quem fez isso?
Quem foi o guerreiro? A resposta era a mesma. O Deus de Ezequias acabou com a raça de Senaqueribe. O Deus de Ezequias arrasou com os assírios. Agora, a coisa muda. Jerusalém não era mais escravo de ninguém. O projeto volta a crescer. E agora a Bíblia diz que os egípcios, babilônios, jordanianos, mandavam os seus diplomatas para ser atendido por Ezequias, querendo reatar o relacionamento diplomático. Ezequias foi levado pela fama. É ser humano, gente. Por isso que eu disse que eu não estou pregando para super crentes. A roda rodou. E Ezequias já não estava mais embaixo, estava em cima. E ele recebia os líderes diplomatas. E além de reatar a aliança, mostrava a riqueza que o projeto estava crescendo. O profeta Isaías ia a ele dizendo: não faz isso. Mas a fama cegou. Essa fama que tem matado muito gigante. A fama que tem derrubado muitos heróis. Ezequias começou sendo ovacionado, sendo aplaudido. Isaías vai ao cúmulo do absurdo, que nenhum de nós teríamos coragem de fazer por amor à obra. Deus manda ele tirar as vestes. Um profeta honrado, que começa a andar por 3 anos com a nádega de fora. Era o ápice da vergonha de um profeta, andando com a nudez de fora, desprezado. 3 anos se passa, não entrava mais no palácio. Chegou um dia que ele entra, e a Bíblia diz que havia uma reunião de Ezequias com os egípcios, e ele já entra dizendo: escuta o que diz o Senhor. Assim como eu andei esses anos com a vergonha de fora, ficarão todos que confiaram nos egípcios. Bateu a porta e vai embora. Escuta, o homem passou 3 anos andando, sendo rejeitado com a vergonha de fora, para transmitir uma palavra de 1 minuto ou menos. Bateu a porta e foi embora. Mas a ficha não caiu. A fama faz isso, gente. É um dos maiores perigos da minha geração. Hoje se briga para ser famoso. Hoje se briga para quem prega mais, para quem canta mais. Hoje se vale mais o homem do que a unção que ele tem. Eu sou de um tempo que se valia pelo caráter e não por vídeo de YouTube. Nada contra. Mas primeiro precisava saber se era crente. Mas hoje precisa saber quem é famoso. Convido fulano. Tem vídeo no YouTube? Tem não, então não serve. Outro dia eu recebi uma ligação de uma das maiores agências do planeta. O telefone tocava e a agência dizia: pastor Genival, aqui é a agência fulana. Nós já enriquecemos muitas pessoas. Ouvimos a sua mensagem e queremos tornar o senhor famoso. Nós vamos controlar a sua agenda. O senhor vai andar todo o planeta. O senhor vai andar em muitas cidades. E nós vamos enriquecer o senhor. Por acaso o senhor já veio na América? Eu disse a ele na simplicidade: simplesmente 2 vezes por mês eu vou aí para pregar. Aí eles pararam, a voz tremulou e perguntou: qual é a agência que o senhor pertence? Eu disse: é maior do que a sua. Quem é o seu agenciador? É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não se venda.
não se venda. Vieram tentar me parar. Vieram dizer: Genival, tu é conhecido no Brasil todo e no mundo. Para de pregar como tu prega. Isso é para o passado. Hoje a nossa geração é formada de universitários, de doutores. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então eles não estão mais preocupados, Bento, em falar línguas estranhas, nem chorar. Prega psiquiatria. Prega psicologia. Prega autoajuda. Esse negócio de profecia, de línguas estranhas, já passou. É século 21. Tu tá famoso. Então prega devagar para não quebrar a ética. Para de chorar. Como não chorar, crente? Passando uma noite com Deus. Quem não chora no outro dia? Para de falar línguas estranhas. Como parar? Você não vai mudar, não. Por que não muda? Porque eu nasci no meio do Pentecostes. Eu nasci no meio do fogo. Eu nasci. Cadê a geração que vem comigo? Cadê a geração do Pentecostes? Yes. Sarah, Ezequias não se tocou. A Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a outrem. Aí Isaías registra: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Irmãos, quando você debruça na biografia de Ezequias, você chora. A Bíblia diz que a corda esticou e o rei tão famoso começou a apodrecer por dentro. Os seus órgãos internos começaram a decompor-se. O hálito dele era carniça pura. Não recebia mais embaixadores. A doença sai para o lado de fora, externo. A pele começa a saltar do corpo. Os especialistas preparavam antídoto, emplaste de figo. Mas quanto mais tratava, ele apodrecia. Chegou um período que tiveram que isolar o missionário famoso. O homem apodreceu do pé à cabeça. Os súditos jogaram ele num leito, fecharam a porta do aposento. Só resta agora o funeral. Só resta agora o dia do funeral. Sem visitas. Podre. Cadê os amigos? Ninguém lembrou do que ele fez. Sem amigos. E só sabe o quanto vale um amigo quando a crise chega. Quando a crise bate na porta, a gente sabe o quanto vale a visita de um amigo. Outro dia eu estava pastoreando uma igreja na minha periferia da minha cidade. E me disseram: o cooperador Ferreirinha está com uns 2 meses doente. E está à beira da morte. E nunca mais ninguém fez uma visita. Terminou a reunião de obreiros. Saí com a minha esposa à procura da casa do irmão Ferreirinha. Eu estava recém-empossado. Entrei na periferia. A esposa dele viu eu entrando, que o carro não chegava na porta. Quando eu desci do carro, que comecei a andar com a minha esposa, a esposa dele entrou na casa.
Quando eu cheguei na porta do cooperador, ele estava de pé na sala. Eu perguntei, mas não me disseram que o senhor estava quase morrendo? Ele disse, eu estava, pastor Genival. Mas minha esposa entrou gritando que o meu amigo, o pastor Genival, estava vindo. E eu senti uma quintura. A enfermidade me deixou. E à noite eu vou estar no culto na igreja. Um amigo. Para ver os nossos defeitos tem muitos. Para esquecer o que a gente faz tem muito. Mas diga para quem está ao seu lado, se você pode, diga para ele, eu preciso de um amigo que me dê uma carona quando a crise chegar. É isso que a gente precisa no século 21, Ney. Amigos sinceros. Aí Deus chama Isaías. Ezequias estava no seu limite, sem visitas, podre, descartado, esperando o dia da morte. Aí, para piorar a situação, Deus diz, Isaías, vai lá. Aí Isaías, o grande amigo, entra no aposento. Não dá nem a paz do Senhor. Já entra dizendo, escuta o que diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. Bateu a porta e foi embora. E a Bíblia diz que só ficou uma parede. E parede fala, terminou, é o limite final. Daqui não passa mais. Quando todos esqueceram do que ele fez, a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e as lágrimas começam a cair. As lágrimas de um homem podre. O salmista no Salmo 56, verso 8, ele diz que Deus recolhe toda lágrima que cai do olho de um crente. Para quê? Para quando todos esquecerem, para quando o inferno pensar que é o fim, tem lágrima guardada no arquivo do céu. Ele chora e ele ora. E a oração dele está no pretérito. E mais que imperfeito, no passado. Veja que a oração dele é, Senhor, lembra do que eu fiz? Eu andei na tua presença. Eu fiz o que ninguém queria fazer. Eu não quero morrer. A oração de um missionário podre, em rápidas palavras, rompe a atmosfera e chega a Deus. Quando a oração de Ezequias chega a Deus, aí Deus vai no arquivo. Quando Deus puxa o arquivo, a história está lá. Esse cabo é crente. Ele está podre, mas ele é crente. Ele fez o que ninguém queria fazer. Ele não pode morrer agora. A Bíblia diz que Isaías nem tinha saído do pátio do palácio, ainda estava por ali. Quando Deus olha a história de Ezequias, ele grita lá de cima, Isaías! Volta! Ele tem história. Ele promoveu um grande avivamento quando a crise estava. Ele fez o que os outros não tiveram coragem de fazer. O profeta volta e já volta diferente. Escuta o que diz o Senhor. Eu vi as tuas lágrimas e eu vi a tua oração. O Senhor manda te dizer que tu não vai morrer mais. Ainda tem mais 15 anos para você dar glória. Como eu saberei? O Senhor vai te dar um sinal. E segundo alguns estudiosos, o Senhor
segurou o eixo da terra e fez a terra dar marcha ré. A terra rodou ao contrário, só por causa de um missionário podre que pediu para não morrer. A volta, o sol brilhou ao contrário, a volta voltou, a terra voltou por causa de um missionário podre. Deus não desiste de você. Quando todos deixarem de acreditar, talvez você chegou no limite. Mas você não pode sair desse congresso sem ser restaurado. Mesmo que todos esqueceram, Deus não desiste de você. Me pediram para dizer, me permitam. Eu estou aqui hoje, mas eu tenho uma história passada. Quantas vezes eu não queria tirar na minha cabeça? Quantas vezes eu não quis me atropelar no auto-suicídio? Porque as pessoas diziam, esse negro não vale o que come. Um missionário jovem me evangelizou 3 anos, 3 meses melhor, e me levou para a igreja, dizendo que tinha alguém que acreditava em mim. Cheguei na igreja, me apresentou Jesus, e Jesus me aceitou. E eu pensei que era moleza, agora está bem demais. 15 dias me batizou com o Espírito Santo. Com 1 mês descia as águas. Mas falava em línguas estranhas todos os dias. Jejuava 5 dias por semana. Orava 8 horas por dia. Cheguei em um culto, depois de 1 ano e meio de crente. Sentei no meio da igreja. Era um culto evangelístico. Igreja pequena, dentro do canavial. E o pregador olhou para mim e disse, fica de pé, Genival. E no meio da multidão ele disse, Deus está me dizendo que você é um projeto nas mãos dele. O mundo vai ouvir falar o teu nome e o Brasil vai ser pequeno para você andar. Através da tua vida, restaurará Deus muitas outras vidas. Se você estivesse naquele culto, não tinha dado glória a Deus. Olharam para mim com menosprezo. Tão certo que passaram-se 3 dias, um grupo de obreiros foi à minha casa. E aquele grupo me disse, Genival, tu está com 1 ano e meio na igreja. A gente sabe que você é crente. Mas estamos preocupados para você não desistir. Por quê? A gente tem 15 anos, 20, e você chegou agora. E a gente veio te pedir para esquecer aquele culto de domingo. Aquilo que o pregador disse, não acredita não. Porque senão vai ficar decepcionado. Mas por quê? Porque é impossível acontecer o que ele disse. Você tem 3 defeitos que é impossível acreditar em você. Quais são os meus defeitos? Você é pobre, é analfabeto e é preto. Isso na época. E eles tinham razão. Quando eu ponderei, eu disse, é verdade. Nunca mais eu vou entrar numa igreja de crente. Peguei meus sonhos, meus projetos, engavetei. E disse, nunca mais eu volto para uma igreja. Só que a chave da igrejinha ficava na minha casa. Peguei a chave no outro dia, fui orar meia hora para me despedir da igreja. Entrei só de 8 da manhã. 8h30 eu fui levantar, não conseguia. Tinha 2 mãos postas nos meus ombros dizendo, fique aí, que eu vou mostrar a você quem sou eu. Quando deu 4 horas da tarde eu me levantei, mas chorando, decepcionado. Quando eu me levantei que vou para casa, vem uma adolescente às pressas,
dizendo: a tua filha de 9 anos na época saiu às pressas para o posto de saúde. Corri para o posto. Quando cheguei no posto de saúde, a menina na maca, e o médico olhou para mim. Eu fiz o que pude, mas ela deu entrada em óbito. Acabou comigo. Leve-a para casa, prepara o funeral. Peguei a criança acabado, saí do posto com ela morta no braço, minha esposa gritando, os vizinhos meneando a cabeça pejorativamente. Quando eu vou para entrar na rua da minha casa, o Espírito Santo brada no meu coração: vai para casa fazer o quê? Leve-a para onde você estava orando, que eu vou mostrar quem sou eu. Eu vou te mostrar que eu não dependo da palavra que o homem fala. Eu não dependo da palavra que o homem diz para usar quem quero, para falar do jeito que eu quero. Leva ela para lá, que eu vou te mostrar quem sou eu. Passei direto. Disseram: ele está doido. Levou a menina para a igreja. Cheguei na igreja, joguei a menina no chão, no piso. Coloquei a cara no chão, minha esposa gritando, desesperado. O médico chegou na igreja, as enfermeiras, os vizinhos, e eu gritando. Daqui a pouco a voz de Deus entra na igreja. Fui eu que te trouxe aqui, disse Deus. Eu te trouxe aqui para dizer que eu não desisto de você. As promessas que eu te fiz ainda estão de pé. E para você saber que eu sou Deus, veja o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, não deu 10 segundos, a menina começou a se endireitar, deu um pulo no meio da igreja, recomeçou a correr, começou a gritar. Deus ressuscitou a minha filha na hora. Ele ressuscitou a menina na hora. O médico ficou assustado. O que é isso, seu Genival? E a menina correndo: o que é que está acontecendo? Eu enchi o peito e disse: o senhor falou que os meus sonhos tinham morrido, a minha filha tinha morrido, mas eu sirvo a um Deus poderoso. O Jesus dos crentes ainda é vivo. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Negas, brebas cheias, aí Marasacheias, aí eu bracei, I just see the world. I'm breakaside, I the show, break some fire sign, the guys out. I bring a soul, and I say, and I put a chair with your eyes. A minha glória está compungindo corações nesta noite. Meu Deus. Corações estão sendo tocados pelo renovo da minha glória. Os meus pés estão palmilhando este santuário. A minha glória está levantando vidas e eu estou restaurando sonhos e projetos nesta noite. Para que saibam que eu sou Deus e eu tenho urgência nos meus projetos, eu derramo a apoteose da minha glória, diz o Senhor desta igreja, agora! Quem tem projeto da glória, quem tem sonho da glória, não está perdido, não está perdido, não está perdido, não está perdido. Deus ainda faz. Adora, recebe a unção,
recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção. Há uma brasa queimando aqui, recebe, recebe renovo. Deus está restaurando o missionário agora. O céu parou, a terra voltou atrás, por causa de um missionário podre. Aleluia! Deus está ouvindo, Deus está ouvindo, Deus está ouvindo, Deus está ouvindo. Só no limite, ele foi restaurado. No limite, ele foi restaurado. Quando ninguém acreditava mais. Então diga para quem está ao seu lado, com audível e bom som, se você pode, diga para ele, não desista. Mesmo que alguém não acredite, diga a ele, Deus não desiste de você. Abraça ele, abraça ela, diga, não desista. Diga para ele, recebe esta noite. O Espírito Santo está me compungindo aqui. Há uma unção que está invadindo o meu ser. Levanta a tua mão direita para o céu. Recebe esta brasa de fogo que está queimando dentro de mim. O Espírito Santo me manda transferir para vidas aqui agora. Na palma da tua mão. Recebe esta chama agora. Coloca no ombro de quem está ao teu lado. E diga para ele, recebe o som. Recebe o som. Agora. Recebe o som. Agora. Recebe o som. Agora.